Bom dia, boa tarde, boa noite, docente. Meu nome é Alia e vim aqui apresentar a norma contabilística do relato financeiro 28, que fala do rédito. Começando falando do objetivo. O rendimento é definido no quadro conceitual do PGC-NIR como aumentos de benefícios econômicos durante o período contabilístico na forma de fluxos de entradas ou aumentos de ativos ou diminuições de passivos que resultam em aumentos no capital próprio, exceto as contribuições dos detentores de capital. O rendimento engloba tanto os réditos como os ganhos. O rédito é o rendimento que surge no decurso das atividades operacionais correntes de uma entidade e está associado a uma variedade de diferentes nomes, incluindo vendas, honorários, juros, dividendos e royalties. O objetivo desta norma é o de estabelecer o tratamento contabilístico dos réditos provenientes de alguns tipos de transações e acontecimentos. A questão principal na contabilização do rédito é a de determinar o momento em que se deve reconhecer. O rédito é reconhecido quando é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e esses benefícios podem ser mensurados com fiabilidade. Esta norma identifica as circunstâncias em que estes critérios são satisfeitos e, por isso, o rédito é reconhecido. Passando para um âmbito, o rédito inclui apenas os fluxos brutos de entradas de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade de sua própria conta. As quantias cobradas por conta de terceiros, tais como impostos sobre vendas, impostos de consumo e impostos sobre o valor acrescentado, não são benefícios econômicos que fluam para a entidade e não resultam em aumentos de capital próprio, pelo que são excluídos do rédito. Da mesma forma, num contrato de agência, os fluxos brutos de entradas de benefícios econômicos incluem quantias cobradas por conta de terceiros e que não resultam em aumentos de capital próprio da entidade. As quantias cobradas por conta de terceiros não são rédito. Em vez disso, o rédito é a quantia da comissão. Esta norma deve ser aplicada na contabilização do rédito proveniente de transações e acontecimentos seguintes: venda de bens, prestação de serviços e uso por outros de ativos da entidade que produzam juros, royalties e dividendos. Esta norma não trata de réditos provenientes de contrato de locação, de dividendos provenientes de investimentos que sejam contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. Isso podemos ver na norma contabilística do relato financeiro 20, que fala de investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos. A norma não trata de réditos provenientes de alterações no justo valor de ativos financeiros e passivos financeiros ou da sua alienação. Isso podemos ver na norma 25, que fala de instrumentos financeiros. Não trata de réditos provenientes também de alterações no valor de outros ativos correntes, do reconhecimento no momento inicial e de alterações no justo valor de ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola. Isso podemos ver na norma 11, agricultura e ativos biológicos, e não trata de direitos provenientes também do reconhecimento no momento inicial de produtos agrícolas. Podemos ver na norma 11 e da extração de minérios. Passando para a mensuração do rédito. O rédito deve ser mensurado pelo justo valor da retribuição. Da retribuição recebida ou a receber, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e descontos de volume concedidos pela entidade. Os critérios de reconhecimento nesta norma são geralmente aplicados a cada transação separadamente. Contudo, em algumas circunstâncias, é necessário aplicar os critérios de reconhecimento às componentes separadamente identificáveis de uma única transação a fim de refletir a substância da transação. Por exemplo, quando o preço de venda de um produto inclui uma quantia identificável de serviços subsequentes, uma quantia é diferida e reconhecida como rédito durante o período em que esse serviço
em que o serviço é executado. Inversamente, os critérios de reconhecimento são aplicados a duas ou mais transações conjuntamente, quando tais transações estão ligadas de tal forma que o efeito econômico não pode ser compreendido sem referência a essas transações como um todo. Passando para a venda de bens, o rédito proveniente da venda de bens deve ser reconhecido quando forem satisfeitas todas as condições seguintes. As condições são: a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens, a entidade deixou de ter qualquer envolvimento contínuo da gestão associada com a posse e o controle eletivo dos bens vendidos, a quantia do rédito pode ser fiavelmente mensurada, é provável que benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade e os custos suportados ou a serem suportados com a transação podem ser fiavelmente mensurados. E a avaliação de quando uma entidade transfere os riscos e vantagens significativos da propriedade para o comprador exige uma análise das circunstâncias de transação. Na maior parte dos casos, a transferência dos riscos e vantagens da propriedade coincide com a transferência legal ou com passagem da posse para o comprador. E este é o caso da maioria das vendas a retalho. Noutros casos, as transferências de riscos e vantagens de propriedade ocorrem num momento diferente de transferência legal ou da passagem da posse. Passando para a prestação de serviços, quando o desfecho de uma transação envolve a prestação de serviços, pode ser estimado com fiabilidade. O rédito associado à transação deve ser reconhecido com referência à fase de acabamento da transação na data do balanço. O desfecho de uma transação pode ser estimado com fiabilidade quando todas as condições seguintes forem satisfeitas. A quantia do rédito pode ser mensurada com fiabilidade. É provável que benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. A fase do acabamento da transação, a data do balanço, pode ser mensurada com fiabilidade e os custos suportados com a transação e os custos para concluir a transação podem ser mensurados com fiabilidade. Uma entidade ela é geralmente capaz de fazer estimativas fiáveis após ter concordado com os outros parceiros da transação o seguinte: que os direitos que cada uma das partes está obrigada a cumprir quanto ao serviço a ser prestado e recebido pelas partes, a retribuição a ser trocada e o modo e os termos de liquidação. É também geralmente necessário que a entidade tenha um sistema eficaz de orçamentação financeira e de relato financeiro. A entidade revê as estimativas do rédito à medida que o serviço está a ser executado. A necessidade de tais revisões não indica que o desfecho da transação não pode ser estimado com fiabilidade. Quando o desfecho da transação que envolve prestação de serviços não pode ser estimado com fiabilidade, o rédito somente deve ser reconhecido na medida em que sejam recuperáveis os gastos reconhecidos. No caso de o desfecho da transação não poder ser fiavelmente estimado, não é reconhecido qualquer lucro e os custos suportados são reconhecidos como um gasto. Quando deixarem de existir as incertezas que impediram que o desfecho do contrato pudesse ser fiavelmente estimado, o rédito é reconhecido segundo o que falei há tempos atrás na prestação de serviços. Passo agora para os juros, royalties e dividendos. O rédito proveniente do uso por terceiros de ativos da entidade que produzem juros, royalties e dividendos deve ser reconhecido
de acordo com o estabelecido no parágrafo seguinte, quando é provável que benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a entidade e a quantia do rédito pode ser mensurada com fiabilidade. O rédito deve ser reconhecido nas seguintes bases. Os juros devem ser reconhecidos utilizando o método de juro efetivo, tal como definido na norma contabilística do relato financeiro 25. Os instrumentos financeiros, os royalties devem ser vencidos no regime de acréscimo de acordo com a substância do acordo relevante e os dividendos devem ser reconhecidos quando o estabelecimento do rendimento dos detentores de capital de o já receber. Passo agora para alguns exercícios que vão explicar melhor sobre o que é o rédito, ou como é aplicado e em que âmbito é aplicado e etc. O primeiro exercício fala da Sociedade de Chocolates de Nampula, que tem uma campanha de promoção para aumentar as suas vendas. Nessa campanha, a sociedade oferece um chocolate por cada chocolate adquirido. Na campanha da Sociedade de Chocolates de Nampula, a sociedade oferece um chocolate por cada chocolate adquirido. O preço de venda de uma barra de chocolate é de 10 meticais e os custos de produção são de 4 meticais. Como deve ser contabilizada esta operação? Temos como primeira opção A, rédito de 10 meticais e gastos de 8 meticais. Temos a linha B, rédito de 10 meticais, custos das vendas de 4 meticais e despesas de marketing de 4 meticais, que vai dar 8. E a linha C, rédito de 20 meticais, custo das vendas de 8 meticais e despesas de marketing de 10 meticais. Neste caso, o rédito inclui o preço normal da venda de chocolate, ou mesmo se passando com o custo de vendas, e as despesas de marketing correspondem ao valor de venda do chocolate oferecido. A solução deste exercício é a linha A, que diz rédito de 10 meticais e gastos de 8 meticais. Porque a compra ou o custo da produção de um bem oferecido é sempre incluído no custo das vendas. As despesas de marketing incluirão o custo de promoções sem relação direta com o produto. Por exemplo, uma t-shirt grátis com o logotipo do vendedor se comprar 100 unidades. Passo para o exercício 2. A empresa ABC Telecom celebrou um contrato para oferecer à empresa de telefones móveis uma rede móvel de telecomunicações e para fornecer upgrades adicionais específicos sem custos adicionais. Esses upgrades estão especificados por nome de produto e versão. O rédito total do contrato é de 200 milhões de meticais. Os custos da rede móvel de telecomunicações estão estimados em 150 milhões de meticais, que não incluem o custo dos upgrades, que estão estimados em 30 milhões de meticais. Como deverá ser contabilizada esta operação? Temos a linha A, rédito de 200 milhões de meticais e gastos reconhecidos automaticamente. A linha B, rédito de 200 milhões de meticais deferido até serem entregues os upgrades. A linha C, rédito de 200 milhões de meticais reconhecidos de acordo com o método de percentagem de acabamento, sendo os custos estimados para oferecer os upgrades incluídos nos gastos do contrato. E a linha D, a entrega dos upgrades deve ser tratada como um contrato separado. A resposta certa é a linha C, rédito de 200 milhões de meticais reconhecido de acordo com o método de percentagem de acabamento, sendo os custos estimados para fornecer os upgrades incluídos nos gastos do contrato. Isso porque
Apesar dos upgrades não serem entregues antes do fim da construção da rede móvel de telecomunicações, a sua entrega faz parte do contrato que foi negociado por um preço fixo. A questão essencial, é o reconhecimento do rédito e respectivos gastos durante os períodos em que o trabalho é efetuado. Se os custos de upgrades forem estimados com fiabilidade, a ABC Telecom deve aplicar o método da percentagem de acabamento. Se os custos do upgrade não puderem ser estimados com fiabilidade, o rédito deve apenas ser reconhecido na parte dos custos incorridos, que provavelmente vão ser recuperados. Perdas esperadas devem ser reconhecidas imediatamente como gasto. Passando para o exercício seguinte, diz: a NetPower fornece serviços de publicidade no seu site da internet a um clube de futebol. Este, em troca, anuncia a NetPower nas camisolas dos jogadores. Não existe troca de dinheiro. O justo valor da publicidade fornecida pela NetPower é de 50 mil meticais. Qual dos seguintes procedimentos contabilísticos é o mais apropriado para a contabilização do anúncio no site da NetPower trocado com um clube de futebol? A linha A. Não reconhecer rédito nem gastos. A linha B. Reconhecer o gasto incorrido para preparar os anúncios nas camisolas dos jogadores, mas não reconhecer o rédito. A linha C. Reconhecer rédito e gasto ao justo valor. E a linha D. Reconhecer rédito e gasto ao justo valor, mas apenas se a NetPower tiver um historial recente de receber dinheiro ou outros ativos de outras empresas para publicidade similar no seu site da internet. A resposta correta é a linha D. Reconhecer rédito e gasto ao justo valor, mas apenas se a NetPower tiver um historial recente de receber dinheiro ou outros ativos de outras empresas para publicidade similar no seu site da internet. Por quê? Se bens e serviços são de natureza similar, a troca não é considerada uma transação que gere rédito. Se os bens e serviços trocados são de natureza diferente, a troca é considerada como uma transação que gera rédito. Neste exemplo, a forma e o conteúdo da publicidade são considerados suficientemente diferentes para a troca ser considerada como uma transação que gera rédito. A NetPower deve mensurar o rédito a ser registrado pelo justo valor do serviço recebido. No entanto, poderá ser difícil para a NetPower determinar o justo valor do serviço recebido se este tipo de transação não é frequente para o clube de futebol. A NetPower deve então reconhecer o rédito numa base do justo valor dos serviços que fornece, isto é, a publicidade do clube de futebol, no seu site da internet. Passando para o último exercício, o penúltimo exercício, a empresa Tintas da Beira vende tintas a uma empresa comercial, dando a essa empresa uma linha alargada de crédito. A empresa comercial armazena as tintas e detém a sua propriedade legal a partir da recepção física das tintas. As tintas somente são pagas à Tintas da Beira quando esta recebe dos seus clientes. Caso as tintas não sejam vendidas em 3 meses, a empresa comercial pode devolver ou pagar a mercadoria para ficar com ela. Quando deve ser reconhecido o rédito pelas tintas da Beira? A linha A, quando inicia o transporte para a empresa comercial, ou a linha B, depois de a empresa comercial ter recebido o pagamento dos seus clientes ou depois dos 3 meses. A resposta certa é a linha B. Depois da empresa comercial ter recebido o pagamento dos seus clientes ou depois dos 3 meses. Por quê? Os riscos e benefícios da propriedade são apenas transferidos para a empresa comercial quando esta recebe dos seus clientes o produto das vendas, ou 3 meses após a recepção das tintas, desde que estas não sejam devolvidas a Tintas da Beira. Passo agora para o último exercício, que diz: uma empresa comercializa um determinado equipamento assegurando a respectiva manutenção através de contratos anuais de prestação de serviços. O preço da venda de equipamento é de 50 mil meticais e os honorários do contrato anual de manutenção são de 8 mil meticais. Estes preços são praticados para negócios separados.
Exemplo, venda sem contrato de manutenção e contrato de manutenção sem venda. Quando o cliente adquire o equipamento e simultaneamente celebra o contrato de manutenção, o preço global é fixado em 52.200 meticais. Como deve ser reconhecido o rédito? Temos aqui a solução. Como trata-se de transações separadas, embora negociadas conjuntamente, uma vez que ambos os elementos podem ser negociados separadamente, temos então de determinar o valor da venda e o valor da prestação de serviços. Para tal, estabelece-se a relação existente no valor das transações separadas e aplica-se essa relação ao valor do rédito acordado com o cliente, ou seja, teremos o valor da venda igual aos 50.000 meticais dividido por 58.000 meticais multiplicado pelos 52.000 meticais, que vai dar 45.000 meticais. O rédito da venda seria 45.000 meticais e será reconhecido pela entrega do equipamento. O rédito da prestação de serviços será reconhecido ao longo do período do contrato, que seria 7.200 meticais dividido por 12 meses, que seria igual a 600 meticais por mês. E assim termina a minha apresentação. Obrigada pela atenção dispensada.